Agora, aproveitando que a gente está falando de Supremo Tribunal Federal, eu quero trazer para debate também aquele outro tema que colocamos aqui no início dessa edição do 3 em 1, que é o julgamento que começou em relação às plataformas digitais para a remoção de conteúdos considerados falsos ou relacionados a discurso de ódio. Como que vocês avaliam a responsabilização das plataformas, das redes sociais, de todos esses que acabam servindo de ambiente para a propagação dessas informações? Começa contigo, Gani. Olha só, Evandro, o que acontece? Se hoje você se sentir caluniado, difamado, injuriado, o que você pode fazer? Você procura a justiça, aciona a justiça, e a justiça, se entender que de fato houve uma calúnia, uma difamação ou uma injúria, pede, ordena para a rede social tirar o conteúdo do ar. É assim que tem que ser. Agora, regulação prévia, dando um poder prévio para essas plataformas, a gente vai flertar com um caminho absolutamente perigoso. Quem que vai ser esse juiz da verdade? A gente não tem essa verdade absoluta, tirando, em alguns casos, tudo é exatamente debatível, né? Então, por exemplo, se a gente fala aqui de aquecimento global, você tem uma ala da ciência que fala, olha, o homem tem culpa no aquecimento global. Mas existe sim uma outra ala da ciência que fala, o homem não tem culpa no aquecimento global, segue um ciclo natural. E aí, só que isso, fake news, negacionista. Então, qual que é o ponto? Você vai defender um determinado ponto de vista, uma determinada opinião, fake news, desinformação. Sempre palavras muito vagas, rótulos vagos. E o direito não é feito de rótulos vagos, porque o rótulo vago ele pode ser utilizado, instrumentalizado para aquele seu objetivo que muitas vezes flerta com a censura. Ô Zé, o que você acha que está nas mãos aí dos ministros e como deve seguir esse julgamento? Em mãos erradas. Eu sempre defendi a regulamentação via Congresso Nacional. Eu entendo que toda tecnologia, tudo que há de novo, tem que ser regulamentado. Foi assim com o carro, por exemplo. Era um brinquedinho de gente rica de São Paulo, os donos de cafés, que foram nos Estados Unidos e compraram um carro e aquele era um brinquedinho. Não servia para nada, não tinha estradas e tal. E aí começou a atrapalhar os veículos, as carroças. E também atropelou algumas pessoas. Então, fala, peraí, nós temos que regulamentar isso. Aí se criou mão contra mão, sinal de trânsito, a autorização para dirigir, Então, várias regulamentações. Hoje há uma super regulamentação, inclusive de que tem que ter um freio especial. Porque quando inventaram o carro, não inventaram o freio. Então, a regulamentação é necessária. Foi assim com o drone. Antigamente, quando inventaram o drone andava aí olhando janelas. Não, hoje não. O drone tem regras. E tudo que se inventou. Não é plataformas sociais que ficam sem freio, sem saber aonde vai dar. E mais, quem julga é a justiça. Sempre foi assim e sempre será assim. A dona da verdade é a justiça, que tem o poder discricionário de definir hoje, amanhã e sempre, o que é injúria, o que é difamação e quanto que se dá em caso de atendimento. O que se debate é o seguinte, as plataformas digitais são empresas. Elas têm o poder de tirar, colocar quem elas quiserem ali, naquele contexto dela. Ela é que tem que ter esse poder, não ninguém de fora. Nós temos que entender que aquilo é uma empresa como uma empresa de comunicação que coloca no ar o que a direção quer, o que o sistema daquela empresa quer que coloque no ar. É, sim, uma plataforma digital. Faturam alto, eu acho isso legal. Hoje, o maior faturamento em mídia do Brasil é de plataforma digital. Então, é preciso regulamentar. E qual é a regulamentação mínima? Saber com quem você está falando. É o princípio de tudo. Você hoje apanha aí nas mídias sociais sem saber quem é que está falando. Um grupo de pessoas, sei lá de onde vem, de onde vai. Isso não pode continuar assim. Uma tecnologia tem que ter freio. Todas as vezes que inventarem uma tecnologia, é preciso regulamentar. O grande debate é até onde vai essa regulamentação, para que não seja censura, mas também não seja anonimato. A Constituição traça esses dois pontos muito claros, né? Então é isso, é identificar e responsabilizar a empresa. Toda empresa tem uma responsabilização.
O restaurante se responsabiliza pela comida que serve. Se fizer mal a alguém, ele se responsabiliza. Por que uma plataforma não pode se responsabilizar pelo seu produto, pela sua existência, pela sua atividade? Fala, Gani. José, acho que você tocou num ponto que é essencial, ou seja, quem vai determinar se é injúria, difamação ou calúnia vai ser a própria justiça depois do fato, ex post. O grande problema que a gente vê é passar um poder de polícia para as redes sociais, dizendo que a rede social, esse é o ponto, antes mesmo de um julgamento da justiça, ela poderá ser responsabilizada previamente por um conteúdo. Aí é um problema, porque daí eu criei o ambiente Gani, da censura prévia, porque empresa nenhuma quer ter contencioso, empresa nenhuma quer ter processo. Dani, você é muito moderno, você é uma pessoa muito atualizada e sabe muito bem que essa empresa é uma empresa privada. Está ali o que ela quer que esteja. Não seja inocente achando que quando você publica alguma coisa, vai para os seus amigos ou vai para quem você quer. Zé, vai concordo. Para quem a empresa quer. O algoritmo é que manda. E está certo. São as regras da empresa. Elas têm que deter esse poder. É ela que paga salários. Essa discussão é boa. Agora, Zé, eu te coloco o seguinte. Liberdade de expressão é algo que tem que ser mantido. Eu não posso simplesmente, porque a empresa é privada, então ela vai ferir a liberdade de expressão e ela vai determinar o que vai e o que não vai. Não é. Peraí, a mesma coisa que eu for num restaurante... Você montar outra empresa e colocar o que você quiser. A liberdade de expressão está aí, em você montar outra empresa e na sua empresa... E já está começando a ter essa competitividade. Mas exatamente. Era monopólio. Ô Zé, exatamente esse é o meu ponto. Quem tem que ser responsabilizado para tirar ou não o conteúdo do ar é a empresa, mas depois de uma ordem judicial. Agora, antes da ordem judicial... Não, se ela quiser... Aí eu vejo que é algo bastante perigoso, porque daí você vai ter sempre o viés de determinada opinião, né? Agora, o Luiz Felipe... Mas é assim... Fala, Zé, pode falar. É assim, veja bem, infelizmente mudou é assim, completamente de linha porque um outro comprou. É assim. Se eventualmente extrapolei, a justiça determinará qual é o grado de extrapolação que eu cometi e pagarei por essa extrapolação. Mas pelas dúvidas, alguém possa falar alguma coisa, tenha restrição da fala, isso é anticonstitucional, porque a Constituição determina que é vedado somente o anonimato, não a manifestação do pensamento. Essa é livre. E eu quero continuar determinando o que eu quero falar. Hoje, eu não consigo turbinar absolutamente nada. Para aqueles que não entendem, turbinar é dar mais exposição a qualquer posteio que eu possa fazer nas redes sociais. Convido a você a fazer a mesma coisa que eu estou falando, quem está nos assistindo. Eu coloco qualquer crítica ao governo, qualquer crítica ao STF, não consigo turbinar. Mas se eu colocar alguma crítica ao ex-presidente Bolsonaro, é quase de graça. Eu posso turbinar o que eu quiser. E eu não sou um anônimo. Mas eu quero que a Constituição seja respeitada. No inciso 4 do artigo 5, esse diz claramente: é vedado o anonimato à manifestação do pensamento. E esse inciso desse artigo, hoje, mesmo que o STF esteja falando o que quiser, não está sendo cumprido. E isso é inconstitucional. Fala, Piper. É óbvio que o anonimato ele é incompatível realmente com esse ambiente aí de liberdade, porque o manto do anonimato permite que cada um faça o que bem entender e transforme as redes sociais, esse ambiente de redes sociais em terra de ninguém. Então, o anonimato ele tem que ser combatido, sim. Mas não é só isso. Que vejam, as redes sociais e os algoritmos não são aí, enfim, não são assim. Ou determinados fins, isso é óbvio. E não estou dizendo aqui que as redes têm que ser punidas por conta disso, nada disso. Se amanhã depois alguma rede social, algum dono de uma rede social abre lá, enfim,
uma fábrica de caminhões e começa a disparar um monte de post e multiplicar o alcance disso para falar que o caminhão dele é melhor que o da concorrência, ele não está cometendo crime algum, né? Ele está fazendo o uso que ele achou mais adequado e você vai continuar nessa rede, caso você queira ou não. Você também tem essa liberdade. Porém, imagina o seguinte, imagina uma manifestação golpista em que você usa as redes para disparar códigos. Festa de Selma, por exemplo. Ora, a rede, a partir do momento em que se torna público que isso é um código utilizado com um fim censurável e escuso, a rede tem que proibir isso. E não estou me referindo a derrubar perfis de forma alguma. Eu estou me referindo, sim, exatamente a mecanismos que possam coibir a expansão desse tipo de mensagem. Então, quando se fala em regulação e regulamentação, o Zé Maria falou algo extremamente importante. Não se trata de censura, mas se trata, por exemplo, de coibir, de combater o anonimato. É verdade. E nesses casos também, há mensagens, e aí elas não tratam de opinião. E o Alan até citou um exemplo muito feliz, ok? Mas há situações em que não se trata de combater opiniões divergentes, mas sim mensagens com fins escuros. Agora, qual que é seu temor, Gani? Seu temor é que, por exemplo, haja então uma regulamentação em que as empresas tenham que retirar algumas informações já consideradas falsas, etc. Mas que isso comece a acontecer com frequência que beire a censura e não mais o combate à desinformação? Evandro, o que é desinformação? Essa é uma boa pergunta, né? Quem que vai definir o que é desinformação? Então, por exemplo, eu vou voltar aqui no meu exemplo do aquecimento global. Para uma ala, se você disser que, olha, o homem não tem culpa no aquecimento global, e repito, tem ala da ciência séria que defende isso, como tem ala da ciência séria que diz que o homem tem culpa. E aí, se o mainstream acadêmico, midiático, disser que isso é desinformação, acabou. Mesmo que tenha o contraditório, mesmo que exista o contraditório. Portanto, assim, ciência tem o contraditório por definição. Então, esse que é meu ponto. O meu receio, Evandro, é que aquilo que você não concorde seja rotulado como uma desinformação, discurso de ódio, desinformação, porque é uma palavra vaga. E aí é a censura. E é uma opinião, e não é uma fake news fabricada para prejudicar alguém, uma mentira. É simplesmente um ponto de vista da realidade. A gente não tem essa verdade absoluta para muitos temas. E, de repente, você coloca o seu ponto de vista, opa, é negacionista, opa, é desinformação, opa, é discurso de ódio. Veja, eu já sofri censura em rede social durante o processo eleitoral por menção a fatos. Não era nem opinião. Exclusão da postagem imediatamente. Menção a fatos. Depois, a minha defesa foi colocar os links do jornal. Então, quando a gente vai para esse caminho de que tem a opinião permitida, a gente flerta com algo que é muito perigoso. Bom, pessoal, preciso fazer aqui Fala, Segredo, tenho 30 segundos só. Muito rápido. Convido as pessoas a que vejam a história e a origem da Inquisição. Era um tribunal que definia quem estava certo e quem estava errado, quem era herege e quem não era herege. Cuidado com isso, hein? 30 segundos para você só, Piperno, preciso ir para o break. Claro. Imagina, por exemplo, alguém que saia defendendo em rede social que crianças diabéticas podem consumir açúcar à vontade. Pagará por isso. Não sendo anonimato, pagará por isso. Será processado por isso e vai pagar por isso. Mas antes de chegar até a polícia, o processo correr, porque a justiça é lenta e tal, isso a rede tem que tomar, sim.